no Fortaleza, hein? Fortaleza venceu o Cruzeiro fora de casa. Ah, foi no Espírito Santo. Azar do Cruzeiro que o Ronaldo fez esse bendito ato de vender um mando de campo de um gigante como o Cruzeiro. Fortaleza não tem nada a ver com isso. Foi pro Espírito Santo, venceu e já dá para dizer: Fortaleza tá na briga pelo título. Fortaleza, nesse momento, ele fica na terceira colocação, tem 39 pontos, sendo que o Botafogo tem 43 com um jogo a mais que o Fortaleza. Ou seja, Fortaleza tá na briga pelo título merecidamente, jogando, joga fora e dentro de casa, não fica retrancado, não é covarde. É um Fortaleza que impressiona, que derrota o Cruzeiro em confronto direto no topo da tabela e entra na briga pelo título brasileiro. É impressionante, e aí eu acho que a gente tem que falar, o que o Fortaleza está fazendo é histórico, tá? O que o Fortaleza está fazendo para o futebol do Nordeste é algo inacreditável. O Fortaleza com um orçamento muito abaixo, mas é muito abaixo do Cruzeiro que ele venceu ontem, do Flamengo que ele venceu no Maracanã, do Palmeiras que ele venceu por 3-0 no Castelão, do Botafogo com o qual ele está disputando também o título brasileiro. Ele entra na briga pelo título brasileiro. Eu vou dizer que ele é favorito? Não, eu não vou dizer que ele é favorito. Mas não dizer que o Fortaleza hoje está na briga pelo título brasileiro é mentira. Porque o Fortaleza está na briga pelo título brasileiro. Eu vou falar aqui da tabela, gente. Nesse momento, o Fortaleza é o terceiro colocado. Qual é esse jogo a menos que ele tem? O Fortaleza, ele tem um jogo a menos que o Botafogo e ele tem 4 pontos a menos que o Botafogo. É até válido, ô Kaique, saber qual é o jogo a menos do Fortaleza. Porque o que o Fortaleza vem jogando, o que o Fortaleza não se acovarda, mesmo na casa de times que são considerados potências hoje em dia, é impressionante, é reflexo de um treinador que está lá há quase 4 anos e que o presidente, o CEO hoje do Fortaleza, o Marcelo Paes, disse: quero o Vojvoda aqui por mais 250 jogos. Porque ele já fez 250. Então, é trabalho, é exemplo de gestão, que mostra que com exemplo de gestão, trabalho bem feito, um time pode brigar de igual para igual contra essas grandes potências. Porque o Fortaleza é a prova disso. Ele não tem o dinheiro que tem Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, e ele tá lá, incomodando a todos e fazendo um espetáculo a cada ano pro futebol nordestino. Hoje é a maior potência do futebol nordestino. Pra mim, é o Fortaleza. O jogo a menos, velho Vamp, é contra o Internacional. Assim como é o do Flamengo. A maioria dos jogos a menos é tudo contra isso. Sim, é contra o Internacional. Agora, Vamp, você é nordestino. Cara, é impressionante o que o Fortaleza vem fazendo pro futebol do Nordeste, cara. Porque o Bahia foi comprado pelo City agora. Deve aí se tornar uma grande potência. Mas o Fortaleza, ele chegou onde ele chegou, ele agora virou SAF. Mas ele chegou onde ele chegou pelo planejamento, cara. Foi o Marcelo Paes usando torcida, tirando picaretagem, dando salário para ele próprio como presidente, para vice-presidente. A gestão fez do Fortaleza essa potência que ele é hoje, Vamp. Você vai lá, Tico, você vê investimentos aí, né? Flamengo, com todo o dinheiro que tem, Cruzeiro agora com um dono, o próprio Atlético Mineiro, né, Palmeiras, Bahia, que você citou, o time nordestino aí que compra, vão ao mercado, compra jogadores de 10 milhões de dólares, de euro, 7, 8. O Fortaleza ainda não faz esse investimento e com o time que todo mundo que vai lá, você vê lá, tem Marinho, agora foi o Breno Lopes, aí você tem o Pochettino, chegou, jogadores assim, né? O Tinga, que já tá lá. O Lucero. O Lucero, jogadores lá. O Bruno Pacheco, que era do Ceará, foi pro Fortaleza. O Kaiser, que foi do Atlético Paranaense você vê também. que não é assim. E aí você vê que é o trabalho do Vojvoda mesmo, e muitos chegados agora também, viu? É que tá lá. São jogadores importantes, por exemplo, o Caio Alexandre, que foi pro Bahia. E o Fortaleza mantém, rapaz, essa força, principalmente quando joga em casa e você fala assim, o jogo é contra o Inter lá em Porto Alegre, é difícil o Fortaleza lá e você tá mancando o Inter? Fortaleza acabou de ganhar do Cruzeiro fora de casa, Fortaleza ganhou do Flamengo fora de casa,
Pegou o Palmeiras, meteu 3. O Fortaleza hoje tem um jogo a menos do que o Palmeiras. E se ganha, abre 5. Hoje ele tem 2 pontos à frente do Palmeiras. 5. Esse jogo aí fica 1 ponto do Botafogo. Tem ali o Flamengo com um jogo a menos também. Flamengo tem 1 ponto a mais com o mesmo número de jogos. Aí olha só o que eu tô te falando. E o Fortaleza não é a primeira vez que figura, né? Terminou um brasileiro aí, agora não lembro a data mesmo. Classificou para Libertadores recentemente. Teve um ano que estava em último. A virada do turno conseguiu ainda Sul-Americana. Eu vi a entrevista também do pai lá, que é amigo nosso. Mas assim, um trabalho sólido mesmo, do Vojvoda. Né? Tá lá, já bateu no River, já bateu em Boca Juniors. Já tá... Joga de igual para igual contra todo grande clube hoje do futebol brasileiro. E aí é uma SAF que não é a SAF do Bahia, né? É do Grupo City. Campeão da Copa do Nordeste, atual campeão da Copa do Nordeste. É um Fortaleza que vai ganhando caras e cada vez mais querer participar das competições internacionais, aqui dentro do... né, Sul-Americana, Libertadores, Sul-Americana, e dentro do Campeonato Nacional, sem se intimidar pelas grandes equipes, né? Aquele famoso, os 12 maiores. Hoje vão lá, pega o Fortaleza, tudo passa mal. Dentro e fora. Você mesmo fala, nenhum clube hoje do futebol brasileiro que vai enfrentar o Fortaleza lá no Castelão é favorito. Eu falei pra você, quem é favorito? Quem vai lá pegar o Fortaleza que é favorito? A não ser o Ceará lá, que briga com eles. O Ceará tá na Série B e briga com eles e... Aí é o clássico local, mas todo mundo que vai lá passa mal, pô. Passa mal. Bahia, Inter, Grêmio, quem for lá passa mal. Flamengo. Esse trabalho do Vojvoda. Mauro, é claro que não dá pra dizer que o Fortaleza é o favorito ao título brasileiro. Mas eu hoje coloco o Fortaleza na briga pelo título não só porque ele chegou onde ele chegou aqui nessa pontuação, mas pelas partidas que ele faz contra grandes clubes. O jogo que ele fez contra o Flamengo no Maracanã, o jogo que ele fez contra o Palmeiras, o jogo que ele fez ontem pelo Cruzeiro. Eu não acho o Fortaleza favorito, mas pra mim tá na briga pelo título. Tô errado? Você discorda, Mauro? Assim, eu não sei se vai aguentar o pique, né? Porque o Fortaleza tem também a Sul-Americana, o elenco, evidentemente, não é um elenco tão forte quanto outros, a logística é mais difícil, é heróico que faz o Fortaleza daqui. Já chegamos à segunda metade do campeonato, o time está ali brigando pelas primeiras posições, com vitórias fora de casa do Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, né? E em casa, uma vitória expressiva em cima do Palmeiras. Então, tem tudo para brigar pelas primeiras posições. O título não sei se vai aguentar, porque vai ser puxado. Já caiu da Copa do Brasil para o Vasco, né? Então tem aí semanas mais livres, mas tem uma logística mais difícil. Então, acho que tem tudo para ser melhor. O Vasco nos pênaltis, né? Nos pênaltis. Para tirar ele é Isso. tudo, né? E eu acho que, assim, tem tudo para ser a melhor campanha do Fortaleza na Série A em todos esses anos, desde que voltou à primeira divisão, em 2019, né, que ele voltou. Tem tudo para isso. É um trabalho de amadurecimento, né? E aquela coisa, né? A gente fala, esses clubes que estão quebrados viram SAF, Fortaleza conseguiu, às suas próprias custas, com organização, com muito trabalho, sair da terceira divisão para a primeira divisão para ser, nesse momento, um dos protagonistas do campeonato. E chegou a uma final internacional no ano passado, já teve momentos muito bons aí em Copa Libertadores, né? Conseguiram uma classificação, não buscar a vaga fora de casa, encarando o Colo-Colo no Chile ganhando. Agora pegou o Boca, deu um sapeca no Boca, da Sul-Americana. É um projeto muito maduro e exemplar. Porque eu sempre digo isso. Pega o PIB do Ceará, pega o PIB de São Paulo e vê a diferença. São Paulo é 1/3 do PIB nacional, ou seja, a riqueza está aqui está o dinheiro. Em outros estados, muito mais do que no Ceará. Aí um clube lá do Ceará, com toda a dificuldade inerente a essa questão e outras, como a distância. Porque... Amigo, pega um voo do Rio de Janeiro para Fortaleza. Provavelmente você vai ter que fazer conexão em São Paulo para depois seguir para lá, né? Aí você sai de Fortaleza para jogar em Porto Alegre, tem que fazer conexão em Brasília ou em São Paulo para chegar em Porto Alegre, em Curitiba, em Criciúma, em Caxias do Sul. Só que no Rio Grande do Sul é 3 vezes, né? Em Goiânia. Tem 3 na primeira divisão. 3, mais um no Paraná, né? Mais um em Santa Catarina. São 5 times da região sul. Ele tem que viajar 5 vezes até o sul. E um tem que ir até Caxias. E um ainda tem que ir. E Criciúma também, né? Você não vai ter voo direto. Você vai ter que fazer conexão, 1, 2. É uma loucura. É muito mais cansativo. Eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com o Rogério Ceni, quando treinamos em Fortaleza, ele falou muito sobre isso. Ele falou, olha, se eu jogo em Porto Alegre... Para Goiânia também, meu irmão. Isso. Não tem voo direto. Às vezes tem que vir a São Paulo e ir para Goiânia. Para Goiânia não tem voo direto. Vai e volta. De Goiânia mesmo só tem voo direto para, se eu não me engano, Minas, São Paulo e Rio. Então.
quem joga no... Sim. Não tem pontos... Então, se você não tem voo fretado, no caso, você tem que sair... O Ceni falava sobre isso. Se eu jogo uma partida contra um time gaúcho, em Porto Alegre, o jogo é no domingo. A gente vai viajar na segunda de manhã. Eu falei, sai segunda de manhã, a gente terminou o jogo, já é noite, vai pro hotel, aí o pessoal se alimenta, descansa, dorme, acorda, fica a segunda viajando. A gente pega um voo de manhã, aí desce, por exemplo, em São Paulo e Brasília, de repente a conexão leva 2, 3 horas, o jogador fica no aeroporto, fala, o jogador tem que comer o que tem, comida de avião, comida de aeroporto, não tem como ter uma alimentação adequada no dia de recuperação, e o nosso adversário, ele falou, tá lá no CT, treinando, descansando, se alimentando, fazendo recondicionamento físico, tratamento. Falou, o cara se machucou, não tem como fazer tratamento, fica um dia... É verdade. É verdade. Fica um dia viajando. É muito mais difícil, é isso que eu quero dizer. Para o Fortaleza, é muito mais difícil. Aí você vê a situação do Corinthians e do Fortaleza. É uma vergonha, né? Assim, como é que pode administrar tão mal um clube? Porque óbvio que é muito mais fácil você estruturar o Corinthians do que o Fortaleza. Aí queriam trazer o Marcelo Paz, aí tem que ser o Mago Merlin, o Marcelo Paz, porque o Corinthians, assim, não vão dar condição para uma pessoa competente ou um grupo de pessoas para reformular, a não ser que assuma o poder, que esteja na presidência. Tá? O sucesso do Fortaleza escancara demais a incompetência do Corinthians, do Vasco, do Botafogo, sabe, de vários, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, todos eles que viraram SAF, porque não tinha opção. Ou vira SAF ou acaba. E sobre a venda do jogo, eu acho que é importante lembrar o seguinte, a SAF do Cruzeiro com o Ronaldo era pé no chão. Ou seja, não temos dinheiro, não tem mágica aqui. Então eu tenho a chance de ganhar uma grana aqui, eu vou ganhar esse dinheiro, que eu tenho que pagar salários ou honrar compromisso. Agora mudou. Entrou um dono que bota a grana e tal, bababá, que é outro formato. Né? O Cruzeiro estava tentando se reestruturar, agora já tem dinheiro, contrata um monte de jogadores e tal. Enfim, você fica numa dependência digamos, da boa vontade e do interesse do dono de investir, que ele pode mudar de ideia a qualquer momento, qualquer um pode mudar de ideia sobre qualquer coisa. Então o Cruzeiro hoje ele tem uma dependência e com o Ronaldo me parece que o clube tinha a condição de no longo prazo se estruturar para ele ter ser autossustentável. Hoje não é. O Cruzeiro não tem condição de ter esse elenco pelos próprios recursos. Ele tem uma série de problemas derivados daquelas gestões horrorosas, terríveis, nocivas ao clube que colocaram o Cruzeiro naquela situação. Então, quando ele vende, é uma outra mentalidade que estava ali dentro. Agora não, tem um time mais forte e tal. E assim, que eu me lembro, o Ronaldo nunca prometeu timaço também. Ele chegou ali para fazer um trabalho de reestruturação do clube. É diferente, o modelo é outro, o propósito é outro, o objetivo é diferente. E aí teve essa venda de mando de campo. Mas não sei, talvez, se jogasse também em Minas, não dá para afirmar que o Fortaleza não ganharia. Ganhou do Flamengo, do Rio, do São Paulo. Em São Paulo, poderia ganhar do Cruzeiro também. Agora uma pergunta, o Mauro falou até da Sul-Americana. Para o Fortaleza, é mais jogo tentar fazer história de vez? Cara, eu não acho impossível o Fortaleza ganhar o título brasileiro. Porque eu não acho que o Fortaleza joga pior que o Flamengo e que o Palmeiras, por exemplo, nesse momento. Não acho. De jogar pior. Eu acho que joga melhor. Botafogo, talvez. Vai que o Fortaleza faz história. Mas a minha pergunta, vale focar na Sul-Americana, que ele já chegou numa final e seria o primeiro título internacional de um clube do Nordeste, ou vale focar no Campeonato Brasileiro para tentar fazer história de vez? Tem isso, né? Aí tem lá o Vojvoda com o Paz lá, né? O torcedor vai sonhar com tudo, tipo, torcedor apaixonado que vive... Não digo torcedor, digo você. Se você é o Fortaleza agora, se você é o Marcelo Paz, o CEO, qual é o foco? O que a gente falou aqui pra caramba, Flamengo e Palmeiras tem que focar no brasileiro, não na Copa do Brasil. Tem um jogo decisivo pros dois. Olha só, olhando pra tabela, pô, você fala, será que eu vou ser campeão brasileiro? Eu posso passar aqui pra uma final que nem eu já fui. Eu acho que o seu Fortaleza, eu vou na Sul-Americana. Informação agora do Flamengo. De La Cruz não foi relacionado para a partida. Segue tratamento com trauma no joelho direito. Tá fora Eita! Olha aí, ó. De La Cruz fora. Mauro César Pereira trazendo aí a informação em cima do laço. De La Cruz fora, Mauro. Pode dar notícia aí, que a notícia... Então, tá fora do jogo. Então, significa que, de fato, o Tite não exagerou quando falou que ele não tinha condições no sábado. Tá fora do jogo, então o Tite foi correto. Então, damos aqui o registro. Não tem condições de jogo. Agora, a torcida do Cruzeiro tá na bronca com o Ronaldo, hein, velho Vamp? Eu mesmo espinafrei o Ronaldo aqui com essa palhaçada de vender mando de campo.
Só faltava um gigante como o Cruzeiro, uma das grandes torcidas do Brasil, um dos grandes campeões da história do futebol brasileiro, vendendo um mando de campo para jogar no Espírito Santo. Isso para mim é um papelão, eu já falei isso aqui algumas vezes, imperdoável, porque pode, claro, o Ronaldo eu falei desde o início, ele vai pegar o Cruzeiro para ganhar dinheiro. Não vai pegar por paixão como pegou o Pedrinho, não. Não vai. Só que vender mando de campo, velho Vamp, é apequenar o Cruzeiro. Não é só ganhar dinheiro, é apequenar o Cruzeiro. E a torcida, com toda a razão, ficou na bronca, perdeu esse jogo, poderia ter perdido no Mineirão também? Poderia. Mas é óbvio que tem mais chances de perder sendo no Espírito Santo. E aí, o Cruzeiro não jogando no Mineirão gerou uma grande revolta da torcida com o Ronaldo por causa dessa venda do mando de campo. Além da questão do ambiente, que existe em partidas no Mineirão, jogadores e até mesmo o técnico Fernando Seabra reclamaram da falta de qualidade do gramado, meu amigo Marcos André. Mas aí, como o Paulo falou, tinha sido vendido lá, o pessoal tentou reverter, né? Tentou. Não conseguiu. O Cruzeiro ligou pro Marcelo Paes e ele negou. Ele falou, mas tá certo também. Deram a brecha. O Fortaleza aceitou. Depois o Pedrinho e o Alexandre Matos tentaram ligar pro Marcelo Paes. Conseguiram. E ele negou. Ele falou, nada disso. Vai ser lá. Agora que já tá marcado, vai ser lá. Ele não é bobo nem nada, pô. Saco, 3 pontos pra conta. Olha lá, em terceiro com jogo a menos. Tá certo. Tá certo, mas tem que criticar o Ronaldo mesmo, né, Vamp? Não dá pra vender mando de campo pro Cruzeiro. Porra, ganha dinheiro de outro jeito. Mas naquele momento, o Cruzeiro não tava aí onde tá. Tá bom. O Corinthians tá mal. Você aceitaria o Corinthians vender um mando de campo pra jogar em Brasília só porque o Corinthians tá num momento ruim? O Cruzeiro vendia um momento diferente do Corinthians, né? Por quê? O Corinthians tá mal, uma fatura. O Cruzeiro também faturava, já com o Ronaldo. Não, faturava que nem o Corinthians fatura, não. Vamp. Olha o orçamento do Corinthians, olha o do Cruzeiro. Vamp, mas não dá, cara, pra você vender mando de campo sendo presidente do Cruzeiro, pô. Não dá, é imperdoável, não tem justificativa. Ganha dinheiro vendendo jogador, ganha dinheiro vendendo ingresso, ganha dinheiro com patrocínio, com televisão, com estratégia de marketing. Porra, não precisa ganhar dinheiro vendendo mando de campo com o tamanho que tem o Cruzeiro. Eu sei que você vai tentar de tudo pra defender o Ronaldo, mas não dá. Defender o Ronaldo, eu torço pro Atlético lá, o Cruzeiro torço. O que foi? Se escolher um dos dois lá, eu sou o Galo. Você é Galo doido lá? O Galo, forte vingador. Defender o Ronaldo, torço pro Cruzeiro. Por sinal, ganha a camisa do Atlético, viu? Os caras mandou. Ganhou? Vou te mostrar aqui no programa. É bonitona, Galo, forte vingador. Mas você acha perdoável, Vamp? Eu acho imperdoável. Rapaz, o Juventude voltou a Série A do Brasileiro, vendeu 2 mandos de campo lá em Brasília. Juventude não é o Cruzeiro. Sei, repetindo, não é o Cruzeiro. Mas para se manter, é mais fácil o Juventude somar pontos. Para se manter na primeira divisão. Somar pontos lá em Caxias ou lá em Brasília? Como assim? Em Caxias, claro. E aí você se mantém... Tá, o que eu tô te falando é que o Juventude precisa de mais dinheiro que o Cruzeiro. O Cruzeiro, se ele fizer uma estratégia... É uma massa de torcida muito grande. E aí o Juventude vai lá, perde os 2 jogos, cai pra segunda divisão, vai precisar desse dinheiro aonde? É isso que eu tô falando. Pra mim é um absurdo vender mando de campo se você for qualquer clube da Série A. Qualquer. Pau no seu estádio. Mas, pô, pra mim sendo o Cruzeiro é pior ainda. Mas tem clubes assim, por exemplo, ó. A reforma Tem clubes que pode ir em qualquer lugar do país, que tem a torcida Flamengo e Corinthians, pode jogar em qualquer lugar que... Não é a mesma coisa do Maracanã nem na Arena do Corinthians. Mas esses 2 clubes podem ir em qualquer lugar que... Ó, por exemplo, se o Grêmio hoje, amanhã, quiser dividir o estádio com o público, o Corinthians bota metade do público lá no Couto Pereira. Bota mesmo. Claro que bota. Só que o Grêmio não vai querer dividir. Não vai querer, entendeu? É lógico que bota. Flamengo bota também ou não? Claro. Óbvio que Outros botam? Eu acho que talvez São Paulo bote. Mais ou menos. Palmeiras, Vasco, talvez. No Paraná, não. Tem locais. O Vasco, se você Mas o Vasco tem muita gente em Santa Catarina. Tem muito. Que poderia ir pro Paraná. Entendeu? Não tem alguns. Mas foi lá atrás, já foi. O Marcelo foi inteligente. A Boca ganhou mais 3 pontos lá.
Estava o Cruzeiro ali no Padre. O Cruzeiro tá no Padre também, né? Sim, Joga por menos isso. também. Por isso, o Cruzeiro era confronto direto pro Cruzeiro. Mauro, dá pra justificar, na sua opinião, um Cruzeiro vendendo mando de campo? A situação do Cruzeiro com o Ronaldo não era essa atual. Era uma situação que ele estava buscando receita. Né? Então, vendeu o mando. Eu acho ruim, né? Vender o mando de campo, mas... Eu acho que você pequenar muito. Mas certamente naquele momento acho que deveria fazer diferença para ele para fazer o pagamento dos compromissos do Cruzeiro, que são muitos, né? Que agora mudou. Agora chegou alguém que bota dinheiro para contratar jogador, é outro propósito, como eu falei. O Cruzeiro estava tentando vinha numa recuperação para ser um clube autossustentável. Agora ele é um clube dependente do dinheiro do seu dono. É outro modelo. Então você acha que tem justificativa? Eu acho que era outra realidade, não é a realidade atual. O Cruzeiro do Ronaldo não contratava esses jogadores todos aí que foram contratados. Ainda assim, o Matheus Pereira chegou durante a gestão dele, né? Diga-se de passagem. Mas quem comprou foi o do BH, né? Ou foi o Ronaldo? Pagou agora o restante, mas quem sacou de trazer o cara, né? Ainda foi Foi bem, aí tinha que comprar, né? Exatamente. Eu lembro que, pô, ele estava torcendo para ser comprado, né? Sim. Ele mesmo, vi entrevista, pô, os caras têm que me comprar, foi bem.